Olá, oi pessoal, estamos ao vivo aí na nossa webinar sobre campanhas automatizadas para Black Friday. Vamos dar uns 5 minutinhos aí para o pessoal poder entrar. A gente teve bastante inscrito aqui para esse evento, então espero que todos possam acompanhar ao vivo, sempre fica mais dinâmico. Mandem suas perguntas no chat para a gente poder ir conversando, mas também quem não conseguir acompanhar ao vivo pode acessar, amanhã já vai estar no nosso canal do YouTube, então fica liberado para todo mundo aí ter essas informações. A gente está aqui na Edrone com uma super campanha de Black Friday, e a Magazord, como é um grande parceiro aqui da Edrone, a gente trouxe eles hoje para essa webinar para falar de campanhas automatizadas, que é basicamente o que a Edrone faz aí para muitos clientes Magazord e que tem um papel fundamental na Black Friday, né? Então, agora que a gente já tem um minutinho aqui, Karen, boa tarde, que bom que você está aqui com a gente. Vamos só nos apresentar. Então, eu sou a Ana, sou a Head de Marketing aqui da Edrone, acompanho toda a produção dos nossos materiais, tanto de blog, quanto de vídeo, quanto de rede social, e acabo tendo muito contato com os clientes para fazer nossos estudos de caso, que é o que eu vou trazer aqui um pouquinho hoje sobre essas campanhas de sucesso de Black Friday que a gente tem aí comprovado, para que quem esteja assistindo a gente possa aí seguir algumas dicas. E aqui comigo eu tenho o Evandro, que pode se apresentar aí, Evandro. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Ana. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Evandro Vieira, eu sou gerente de parcerias aqui da Edrone, responsável pela parte comercial da parcerias em si. Então, basicamente, hoje eu lido diversos momentos ali com os parceiros, na parte de relacionamento, faço reuniões também com os clientes, com as recomendações, e vou falar um pouco mais para vocês aqui numa visão mais estratégica, comercial em relação a essas campanhas. E para isso nós trouxemos o Lucas aqui da Magazord, né? Gostaria que o Lucas apresentasse para a gente também. Obrigado pelo convite, Evandro, Ana, todo mundo que está acompanhando, né? Esse momento, esse webinar, campanhas automatizadas para Black Friday. Chegamos ao grande período, né? Ao grande momento do e-commerce, acho que é o trimestre mais esperado por todos os lojistas, clientes Magazord, clientes Edrone. Espero que esse momento a gente possa compartilhar bastante conteúdo e que possa ajudar bastante gente também com esse tema. Sou Lucas, eu trabalho aqui já no Magazord há quase 3 anos, atuo na área de sucesso do cliente, hoje atendo clientes estratégicos aqui para a companhia, e muitos deles com certeza utilizam da Edrone, do CRM de vocês, porque traz muitas automatizações, traz muitos benefícios. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês. Maravilha. Gente, vou passando aqui a nossa agenda enquanto a gente vai dando mais um tempo aí para o pessoal ir entrando. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Acho que vai ser um bate-papo super legal e enriquecedor aí nessa área de e-commerce. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre landing pages, listas VIPs e captação de clientes, né? Acho que é muito importante a gente pensar que Black Friday é um momento de vendas, né? A data de vendas mais esperada do ano, mas também é o momento de captar clientes, então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vai falar dessa automação e por que automatizar, né, que é uma ideia aí de trazer com menos tempo, mais resultado. Vai mostrar alguns cenários de automação que podem ser usados na Black Friday, e eu vou trazer aqui alguns resultados também de automações usadas na Black Friday 2023, com números, com exemplos de campanhas, para que vocês possam ver e se inspirar aí para a Black Friday desse ano, que já está começando, né? Inclusive, em um dos slides eu trouxe um título que eu não consegui, não me aguentei, copiei aí de um cliente nosso, que já começou uma pré-Black Friday, então eu adoro. O pessoal tá ansioso esse ano, já tem coisa rolando, né? E aí, então, vamos começar. Hoje vamos explorar, então, essa questão das automações de marketing para uma gestão inteligente dos dados e para potencializar os resultados da Black Friday, tá? Então, alguns pontos fundamentais. Landing page, pop-up, e-mail marketing, captação de cliente, engajamento de cliente, fidelização. Então, essas são as premissas básicas de uma Black Friday. Tudo isso aí precisa estar nesse planejamento de vocês. Lucas, concorda com esse ponto?
Com certeza, concordo. Vocês falaram que a Black Friday já está aí. Nós aqui, como analistas de sucesso, a gente sempre fala para o cliente que a Black começa 3, 4, 5 meses antes, porque aqui nós, como entramos em contato frequente com esse cliente, a gente tem que sinalizar ele. Começa a pensar no teu fornecedor, quais vão ser os teus produtos que você está pensando em trabalhar para já conseguir uma boa precificação, conseguir um bom estoque, porque isso vai fazer a diferença para que lá na frente você também já saiba o que você pretende trabalhar. Porque de nada adianta eu começar uma Black Friday num período em que está muito em cima. E cada vez mais a gente está sendo antecipado. Como a Ana citou, a Black já começou e a gente está em outubro. Então a gente já está vindo para um período de pré-Black, já tem que começar a aquecer a tua base, já tem que começar a aquecer o público que está ali, seja através de LP, das landing pages, seja através dos pop-ups, através de e-mail marketing, porque são esses contatos que você está aquecendo agora, que lá na semana da Black vão te trazer um resultado, vão te trazer um melhor desempenho. E você vai conseguir medir a febre também, que eu gosto de comentar, que é o quê? Comecei uma promoção, está indo muito bem. Qual vai ser a minha ação para a semana da Black? Ah, não está indo muito bem, preciso antecipar? Não preciso. O que eu preciso fazer para melhorar? E isso é uma coisa que você vai conseguir com o tempo de aprendizado do que você está construindo, e não somente no dia que realmente é para acontecer. Então, é uma construção e eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que pensar. E aquecer a base é a melhor maneira que a gente tem para fazer isso hoje. E aproveitar também esse momento de Black, que vai ter muito cliente chegando agora. Cliente que não conhecia a tua loja, cliente que vai deixar um e-mail ali em uma newsletter para começar a receber algumas ações que você vai fazer. Então, a Black não é só eu pensar em novembro, principalmente com uma ferramenta como a Edrone. É eu pensar em novembro para também captar essas pessoas, para que eu possa ter um bom dezembro, um bom janeiro, um bom fevereiro e começar a cada vez mais rentabilizar em cima dessa base que já conhece a minha empresa. Com certeza. Vou aproveitar esse teu gancho e vim aqui para esse primeiro passo, que é das landing pages, listas VIPs e captação de cliente, que vai muito em linha com o que você falou, né? A gente fala muito do custo de aquisição do cliente, que na Black Friday estoura, né? Todo mundo tá pagando aí rios de dinheiro para conseguir aquele anúncio emplacar. Então, o primeiro passo, antes de pensar nesse cliente comprar, que é, claro, a ação que todo mundo quer, é pensar que se ele entrar no teu site, você já pagou por ele comprando ou não. Então, o custo dele já tá lá. Como captar esse cliente? Como não deixar ele sair da sua loja sem pelo menos deixar um e-mail, um nome, um telefone, alguma coisa para você poder começar essa comunicação, né? Então, tem muitos clientes hoje que a gente tá atendendo que estão criando já listas VIPs de Black Friday. Então, que vão dar um acesso antecipado para quem assina a newsletter, né? Para quem é inscrito, para quem compartilha seus dados com aquela loja, ter acesso aí a esse desconto antecipado ou um bônus extra. Além dos descontos de Black Friday, você vai ter um cupom de 5% de desconto extra. Então, a gente precisa dar essa vantagem para o cliente porque você já pagou por ele, né? Ele ainda nem é seu cliente, ele é um usuário, ele só acessou seu site e você já está pagando por ele. Então, acho que a primeira parte de pensamento estratégico de Black Friday é como que eu vou captar os dados desse cliente para que ele esteja na minha base de contatos, né? E com isso eu vou ampliar minha base de contatos e vou poder comunicar minha Black Friday de uma forma melhor. Ô, Ana, e pegando um gancho sobre o que você mencionou agora, pensando num lado um pouco mais de retorno sobre investimento e tudo mais, como você bem mencionou, né, o lead, de certa forma, ele já é caro quando se fala de tráfego pago. E a tendência é que ele fique cada vez mais caro, né? Quando a gente fala de época de Black Friday, antecipação de Black Friday, até mesmo pós, esse número ele sobe exponencialmente para essa aquisição desse cliente. Então, o importante é justamente você reter aquele cliente após essa aquisição, né? Então, não basta somente você adquirir, né, o cliente, você captar aquele cliente, mas sim como você vai reter aquele cliente. Por quê? Quando a gente fala sobre uma aquisição de cliente, que ele acessa o seu site, ele dá uma olhada, ele visita e tudo mais, como você mesmo havia mencionado. Você já pagou por aquele clique. E quando ele sai da tua loja, sem comprar nada praticamente, a gente não está falando de um investimento. Estou falando de um gasto.
né? Então, hoje, os lojistas eles acabam pensando que somente investir em tráfego pago e tudo mais vai ser suficiente para garantir uma boa Black Friday. Vai trazer um resultado exponencial? Vai trazer um resultado bacana? Sim. Mas quando a gente fala sobre uma captação, ter uma lista VIP, uma antecipação de todos esses projetos e todas essas estratégias que o Lucas havia mencionado, por exemplo, antes da Black, é fundamental. É fundamental não pensar somente no dia da Black Friday, vou investir bastante em tráfego e achar que aquilo ali vai ser uma solução imediata. Vai dar resultado? Provavelmente vai. Né? Black é um período que a gente sabe que o consumidor está disposto a comprar. Né? Então, hoje, quando a gente tem uma ferramenta que faz aquela parte do relacionamento, de retenção, a gente torna a experiência daquele cliente na Black Friday muito mais interessante e muito mais prazerosa, digamos assim, para ele fazer aquela compra e sempre se manter ali no nosso site, no caso, né? E aproveitando, Ana e Evandro, agora eu vou falar como consumidor de e-commerce. A gente gosta de fazer parte de uma lista VIP, né? A gente gosta de se sentir, um cliente gosta de se sentir especial para aquela loja que ele já é fiel da marca. Então, quando eu consigo trabalhar isso, eu fortaleço a minha base, eu preparo o meu cliente, mas mais do que isso, eu comunico com o cliente, eu torno o cliente especial. E isso também faz muita diferença. Essa comunicação, você manter esse cliente sempre engajado com a sua marca, é o que o Evandro falou, é o que lá na frente vai te trazer rentabilidade, porque a tendência é que realmente o custo ele continue aumentando. Porque a gente tem cada vez mais lojistas, e que bom, né, que nós temos cada vez mais lojistas falando agora como ferramenta e como plataforma, que bom que temos isso, mas isso é uma tendência que acontece no mercado. E eu preciso diversificar. Eu não posso ficar dependendo somente de um canal, somente de um local para gerar esse meu retorno em conversão. Então, eu preciso começar, se eu ainda não faço isso, eu preciso começar a olhar para esse canal também. E quem já faz tem que ter uma atenção ainda maior, porque a base de consumidores seus estão ali. E a gente é bombardeado de anúncios a todo momento. Então, o que eu vou fazer para me diferenciar? O que eu vou fazer para manter esse cliente comprando comigo e não ir para o concorrente? São essas ações que precisam ser pensadas. Com certeza, e criar uma comunidade, né? Eu acho que você fazer parte ali daquela lista VIP faz com que você sinta parte dessa comunidade e mostra esse privilégio, vamos dizer, né? De você ser um cliente fiel, é a fidelização da marca, né? Então, aqui a gente tem 2 pontos. Trabalhar os pop-ups no site para que os usuários que entrem no site se inscrevam na newsletter e também trabalhar newsletters para aqueles clientes VIPs que também merecem esse retorno, né? Porque hoje a maioria dos e-commerces dá 5 ou 10% de desconto para clientes novos, mas poucos ainda se preocupam em valorizar o cliente antigo. E aqui eu trago esse título aqui do e-mail de um cliente aqui da Hidrônica que eu achei fantástico. Compre e ganhe cashback para usar na Black Friday. Então, ele mandou isso semana passada. Eu achei maravilhoso, porque ele já está direcionando o cliente dele para comprar na Black Friday, mas ele tem que comprar agora também. Então, isso é perfeito, sabe? É engajar esse consumidor e falar, eu sei que você compra sempre comigo. Compra esse mês, mas compra mês que vem também e vamos continuar comprando sempre. E aí, a gente tem o crescimento do LTV, que hoje é fundamental para a saúde financeira de qualquer e-commerce, né? Ana, e complementando o que você mencionou agora, e que o Lucas mencionou também, sobre essa sensação de exclusividade, pensando no lado do consumidor em si, vamos fugir um pouco do e-commerce em si. Eu tenho certeza absoluta que vocês dois e as pessoas que estão assistindo a gente, todo mundo, acho que toda pessoa já teve esse tipo de sensação. Entrar numa loja física, por exemplo, e sair de lá pensando, esse produto foi criado, pensado em mim. Esse atendente, esse vendedor, essa pessoa, enfim, da empresa, falou diretamente comigo. Eu não estou mais num senso comum. A marca está se comunicando especificamente comigo. O consumidor, ele gosta dessa sensação de exclusividade. E você trazer esse nível de personalização, seja numa lista VIP, ou até mesmo num e-mail que você direciona para ele, faz com que ele se relacione de uma maneira muito mais efetiva e até mesmo afetiva com a tua marca. Porque quando a gente fala, por exemplo, hoje de e-commerce, todo mundo está pensando em Black Friday. E o e-commerce nada mais é do que uma virtualização de uma experiência de compra real. Então, o cliente, por que não ter aquela mesma sensação que ele teve em uma loja física, por exemplo, de exclusividade?
né? E quando a gente fala, por exemplo, de Black Friday, muitas empresas estão pensando nisso no mesmo momento, que é vender, 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 vender. Mas não pode deixar de lado a parte do atendimento em si, né? Que é você, de fato, se relacionar com o seu cliente, até mesmo pensando de que ele vai voltar e que ele vai continuar sendo o seu cliente após a Black Friday, né? Justamente pensando em LTV, pensando em relacionamento, pensando em uma série de benefícios que se relacionar com o cliente traz resultado a curto prazo, médio prazo e principalmente a longo prazo. Exatamente, né? O relacionamento é fundamental, e aí eu acho que entra, aproveitando o gancho, o porquê automatizar, né? Então, a automação, eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que é meio contraintuitivo, né? Quando você pensa em algo automático, parece que é algo generalista, né? Parece que vai para todo mundo. Mas a automação de marketing, ela é o oposto disso. A automação, ela garante exclusividade, ela garante uma comunicação personalizada. Por quê? Porque ela responde uma ação do usuário. Né? Então, você criar automações de marketing específicas para Black Friday vai garantir que você comunique de forma correta para aquele cliente. Por exemplo, a gente fiz uma reunião com um cliente essa semana passada e eles estavam falando que eles criaram fluxos customizados, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente o que é, de automação para segmentos específicos. Então, os clientes que compram o produto X vão receber uma automação dos descontos de Black Friday para aquele produto X, para aqueles produtos dentro daquela categoria. E o produto Y para aquela categoria. Então, é um e-mail segmentado. E isso vai também responder a ações do usuário. Por exemplo, quando a pessoa entra e vê um produto no site, ele vai receber: vi que você gostou desse produto, tem um parecido que entrou no desconto da Black Friday. Então, você pode criar comunicações que respondam ao cliente, e aí é aquilo que o Evandro falou, cria essa afetividade, porque o cara vai falar: nossa, eles realmente sabem o que eu quero, eles estão conversando comigo, né? Não é um e-mail generalista e que foi lançado para a base inteira. Ele realmente está falando comigo. Como o carrinho abandonado, por exemplo, que é, né, super tradicional. A pessoa entrou lá, deixou no carrinho, às vezes esqueceu. Hoje em dia, a nossa atenção ela é muito limitada, né? Então, esqueceu, manda um e-mail de carrinho abandonado uma hora depois. Teus produtos ainda estão aqui te esperando com o desconto. Não deixa essa oportunidade passar. Cria gatilhos de urgência, né? A gente está com estoque limitado. Então, isso tudo gera uma economia de tempo, aumenta a eficácia da comunicação, reduz os erros humanos e melhora a experiência do cliente, que acho que é o que todo mundo está buscando aí. O Lucas pode falar melhor sobre isso, né? Com certeza. Agora nós estamos na época da automatização inteligente, né? Não tem mais a automatização que, tá tudo aqui junto, manda para todo mundo. Não, hoje em dia é uma automatização inteligente e não tem como a gente não fugir disso. A gente precisa disso hoje, porque tempo hoje a gente sabe que é limitado para todo mundo, seja para cliente que está comprando, seja para o lojista que está vendendo. Então, todo mundo tem essa questão de tempo, então não dá para eu ficar pensando 1000 vezes como é que eu vou fazer esse processo se eu posso ter uma ferramenta que vai me auxiliar em todo esse andamento do meu negócio. Erros humanos, a gente sabe que eles podem acontecer, mas que uma ferramenta ela vai ajudar a diminuir bastante esse tipo de situação, para não dizer que vai acabar, porque às vezes pode acontecer, mas é raro, se levarmos em consideração com o que um humano pode fazer. E essa experiência, a experiência personalizada, ela volta naquilo que a gente vinha conversando. O cliente ele quer se sentir especial. Se eu estava olhando determinado item, não tem motivo eu olhar um e-mail marketing ou alguma ação de um outro item se eu não tenho nenhuma relação com ele. Então, o cliente ele quer ter essa sensação, o cliente ele quer se sentir especial. E por mais que nós estamos comprando no online, onde teoricamente não tenho contatos com nenhum tipo de pessoa, ainda são pessoas comprando. As pessoas ainda querem se relacionar, mesmo comprando no online. Então, a atenção que eu estou dando para esse meu cliente, seja no pré, seja durante, seja no pós, vai fazer total diferença. Então, todo esse trabalho, toda essa automatização hoje, ela é essencial. E é por isso que a gente fala tanto desse fluxo, né, de criação de lista VIP, de cliente se sentir especial,
de incentivar um cashback, mostrar para ele a importância desse cashback, de como ele pode fazer para trabalhar isso. E aí, claro, para que tudo isso aconteça, eu preciso que tenha a ferramenta rodando 100%, para que as automatizações aconteçam, para que tudo rode dentro do fluxo esperado pelo cliente. Mas a automatização hoje, quem acha que a automatização ainda é como antigamente, está totalmente enganado e precisa se atualizar dentro do mercado, e é isso que vocês vêm para proporcionar, por exemplo, para esses clientes. Exatamente. O objetivo aqui é a gente trazer um pouquinho desse conhecimento sobre automação, por isso a gente traz aqui alguns cenários, né? Então, na Hydrone a gente tem cenários de automação pronto para uso, mais de 20 cenários. A gente separou aqui os que são mais usados na Black Friday, para as pessoas realmente entenderem aí como que funciona esse processo automatizado e como ele é também personalizado, né? Então, aqui a gente tem os carrinhos abandonados, que recuperam as vendas perdidas. E hoje, até 70% dos carrinhos são abandonados no e-commerce, né? Então, é aquela grande história do tá deixando dinheiro na mesa, né? Quem não tem uma automação de recuperação de carrinho tá deixando dinheiro na mesa, porque é uma venda que ela tá 80% feita, vamos dizer. A pessoa parou ali no final. Então, às vezes, o filho começou a chorar, o chefe chamou para fazer alguma coisa, a mãe ligou, deu um problema na internet. São tantos acontecimentos, né, que podem estar relacionados a pessoa não finalizar a compra, e nem todos eles são relacionados ao preço ou porque deu algum problema. Então, é importante se comunicar e tentar trazer essas pessoas de volta. E na Black Friday, é essencial usar dos gatilhos de urgência, né? Lembrar a pessoa que está num preço especial, que o estoque é limitado, que vai acabar em algumas horas, que semana que vem já não vai ter mais. Então, é o momento ideal para você criar parâmetros aí dentro desse cenário de carrinho abandonado que façam com que a pessoa ali sinta a necessidade de finalizar essa compra, né? Ana, um ponto bem legal que você mencionou agora são esses gatilhos, né? Tanto quanto de urgência, de escassez e tudo mais. É engraçado a gente conversar com pessoas que são fora do ambiente comercial, né? Que não, por exemplo, que trabalham com outras profissões e tudo mais, né? Do marketing, de modo geral. E muitas vezes até alguns amigos, pessoas que você conhece, falam: ah, gatilho mental não existe, é mentira, eu não caio nessa de gatilho de escassez. Não, faltam somente 2 produtos e tudo mais. Eu não caio nisso. É incrível como isso de fato funciona. As pessoas de fato acreditam que eu não caio nessa, mas as pessoas, quando ela tem um gatilho de escassez, ela tem um gatilho de urgência sendo praticado por um vendedor, por uma automação, enfim, é emocional. Vendas são emocionais, elas não percebem que elas caem naquele gatilho. Quando elas falam, eu não caio em gatilho, por exemplo, ela está falando daquilo ali de maneira racional. Mas naquele momento em que ela está nesse gatilho em si, ela cai. E não é não cair no sentido pejorativo, mas é uma coisa que funciona. Tem estudos, né? Diversos estudos ali, mais técnicos, mais científicos, por exemplo, dizendo que gatilho de escassez funciona, porque é emocional, né? Eu pensava muito isso antes de entrar na área comercial. Não, isso é papo de vendedor, isso não funciona comigo e tudo mais. Hoje eu aplico muito dos papos de vendedor que eu achava que era papo de vendedor, e na realidade não, né? O cliente ele vai comprar você antes de comprar qualquer tipo de produto ou serviço que você esteja oferecendo. Quando a gente fala de uma questão virtual, não tem ali o vendedor, né, especificamente conversando com aquele cliente, mas tem a empresa e a própria comunicação. Então, antes dele comprar um produto que está naquele e-commerce em si, ele precisa comprar a empresa, comprar a comunicação, comprar o atendimento em si, né? E isso é fundamental. Quando você faz isso de maneira automatizada, você tem que trazer a automatização inteligente, como o Lucas bem mencionou. Não é simplesmente sair disparando e-mail a torto direito e quem for atingido, atingiu, né? Eu falo que e-mail não é uma metralhadora, você não pode utilizar uma metralhadora, né? E-mail é um sniper, que ele vai atirar com precisão, especificamente com o perfil e com o comportamento daquele cliente. Com certeza, eu acho que por isso que os cenários de automação, eles dão um norte, né? Mas aí é muito importante que cada e-commerce
pense neles de forma estratégica, como, por exemplo, essa automação de produtos visualizados, né? Aqui é basicamente quando o cliente olha um produto específico e isso vai gerar um e-mail automático para ele, dizendo, olha, a gente viu que você gostou desse nosso produto, a gente tem esses produtos similares, se você quiser, você pode comprar com um desconto. Então, por exemplo, uma loja de eletrônicos conseguiu aumentar o ticket médio em 35% com essas recomendações inteligentes de produto, porque ela entende o que o cliente está buscando. E isso na Black Friday também acaba fazendo muito sentido, porque as pessoas, eu sou assim, né? Eu já tenho minha lista de Black Friday das coisas que eu quero comprar. Então, você já tá no foco, né? Não dá para comprar tudo. Então, você tá no foco. Quando a loja acerta e fala, ó, tenho aqui toda essa minha linha, por exemplo, de beleza, eu fui atrás do perfume, mas daí eles já me deram junto o condicionador, o creme, o óleo, aí ele te ganhou de vez, né? Então, acho que trabalhar de forma estratégica, isso é muito interessante, e aí que entra essa segmentação e essa conversa direta com o cliente, né? E aqui a gente está falando sobre Black, mas essa ação, por exemplo, ela pode ser adotada durante praticamente todo o ano, porque a pessoa ela vai ter, se ela já comprou de ti, por exemplo, a tendência de ela comprar um ticket médio maior é grande. Então, se ela começa a visualizar produtos que façam sentido, que tenham relação com o que ela já comprou ou que tenham interesse, a chance dela comprar mais produtos de você acaba sendo muito grande. E é por isso que a gente fala, né? Aqui a gente está falando de cenário de automação para Black, mas tem muitas ações que vocês vão adotar durante todo o período, aquecendo a tua base, trabalhando com a sua base, e aí, consequentemente, com a diversificação de canais, possibilitando uma diminuição no custo de mídia, possibilitando um crescimento do ticket médio, dependendo da ação que está sendo trabalhada, da estratégia que está sendo adotada. Isso é muito bacana, isso é um grande ponto do e-commerce. Eu gosto de comentar que quando a gente está no digital, o mais importante do cliente a gente tem que conseguir que é o dado dele. Depois disso, a gente começa a trabalhar. Exatamente. Eu tenho o cliente que eu copiei ali o e-mail do cashback, eu estava conversando com ele essa semana e ele falou que essas duas automações para ele são fundamentais. Carrinho abandonado e produto visualizado, que sem essas o e-commerce dele não vive. Então isso garante também aí para os e-commerces uma receita garantida, vamos dizer, né? Então, depois de um tempo você usando as automações, você consegue entender quanto que essas automações vão te render mensalmente, porque elas seguem um ciclo. Então, quando você já tem um número de base, claro, você precisa de um número de base grande para ter essa receita automática, mas a partir do momento que você entra ali nesse ciclo da automação, ele anda sozinho. Então, você tem aquela receita ali garantida que você sabe que vai vir das automações. E outra automação que entra aí nesse cenário é a recomendação com inteligência artificial, que é muito parecida com a de visualização de produto, mas ela usa ali recursos da inteligência artificial para recomendar produtos relacionados àqueles que o cliente vê no e-commerce, né? E aí entra o uso da inteligência artificial no e-commerce, que é eterno, que é necessário, que acho que quem não está usando inteligência artificial ainda para economizar tempo está perdendo dinheiro também, porque hoje o tempo é dinheiro, né? Na Hydrone a gente tem várias funcionalidades alimentadas por inteligência artificial, inclusive geradores de assunto para a campanha de newsletter. Então, recentemente eu conversei com um cliente que testou o mês inteiro, só mandou campanha de newsletter com assunto gerado pela inteligência artificial. E ele teve um aumento de 50% na taxa de abertura. Então, é fantástico. A inteligência artificial, às vezes, entende da gente melhor que a gente mesmo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu envio newsletter sempre. E o título é um problema, viu? O tema... Tem horas que a gente faz um título assim... esse tá bom, vai bombar. Dá 16% de taxa de abertura. Depois faz um título que, ok, aí dá 50% de taxa de abertura. Para mim, como ser humano, ainda é um mistério, mas aparentemente a inteligência artificial já entendeu essa métrica aí do algoritmo que pode garantir um pouco mais de taxa de abertura.
E nesse ponto, Evandro, aí a gente volta para aquela, né? Não, eu não sou impactado por gatilho mental, mas certamente tinha algum gatilho ali naquele título que fez a pessoa clicar no e-mail, abrir o e-mail, ler o e-mail, mas ninguém é impactado pelo gatilho mental, ninguém utiliza dessa funcionalidade, ninguém é impactado. Não é impactado até o momento em que está vendo um produto, é o último que tem e ele quer levar, aí ele é impactado. Não adianta, né? O ser humano é fácil de ler. A gente acha que a gente sabe driblar as coisas, mas não é bem assim, né? Inclusive aqui, nesse cenário, tem um pouco disso também, que é o reengajamento de clientes inativos, que eu acho que todo mundo já recebeu esse e-mail em algum momento da vida, que é o oi sumido, né? Então, oi, faz um tempo que você não entra na minha loja, vi aqui que você comprava tanto com a gente, agora, ó, trouxe aqui para você umas promoções especiais, mais um desconto extra aí para você voltar. Então, esse e-mail, ele é clássico, ele é total um gatilho mental, porque ele é criado para envolver ali aquele cliente, para fazer ele se sentir culpado por não estar comprando mais com você, né? E ele tem muito resultado. Então, ele identifica quem está desengajado da tua base, e aí vem um ponto que é importante, eu acho, a gente falar, que a gente está falando de aquecimento de base, que é reengajar esses clientes que ainda estão desengajados, né? Então, a gente está em 17 de outubro, se vamos dizer assim, você tem uma base aí de 50 mil clientes, e você está vendo que 20 mil são engajados e 30 mil estão desengajados, é hora de criar uma estratégia de automação, de campanha, para reengajar esses 30 mil. Porque se você conseguir 15 mil de volta e tiver 35 mil engajados para trabalhar na Black Friday, com certeza você vai ter um resultado de conversão muito melhor, né? Hoje muita gente fala de limpeza de base, e a gente defende muito que a limpeza é importante quando você tem o hard bounce, quando você tem, né, e-mails que estão errados, mas também é importante o reengajamento, porque aquela pessoa já comprou com você, já compartilhou os dados dela com você, então é preciso fazer alguma coisa para reengajar isso. Imagino que vocês trabalhem bastante isso aí também na Magasoja, né, Lucas? Com certeza, que a gente sempre comenta, isso é uma dica para todo o lojista, tentar entender também o que motivou o teu cliente a desengajar com você. Pode ser alguma melhoria para o teu próprio produto, pode ser alguma melhoria para a tua loja, pode ser algo que você possa colocar na descrição do seu produto, nas imagens do seu produto, enfim, algo que você pode agregar para outros clientes, porque daqui a pouco tu tens esse cliente abandonando, mas um que nem nunca falou contigo pode ter abandonado pelo mesmo motivo. Então, também entender essas dores. E, novamente, saber que esse cliente, se ele comprou contigo e não comprou mais, em algum momento ele teve uma fricção nesse caminho, porque tu perdeu a oportunidade de ter um cliente engajado. E isso que tu comentou também, Ana, sobre a questão de limpeza de base, o grande ponto é, eu vou limpar a minha base por conta dos e-mails que estão errados, ou eu vou limpar a minha base porque esse cliente não compra mais comigo? A questão é, se ele não compra mais comigo, eu preciso entender por que ele não compra mais comigo, antes de achar que ele não é mais um cliente comprador. Então, essas diferenças, elas são extremamente importantes que o lojista tem que entender, junto, claro, com todo um trabalho de marketing, né? Ô, Lucas, eu fiz uma reunião recentemente com um cliente, ele trabalhava com e-commerce, que o produto que ele tinha uma taxa de recompra muito baixa. Eram produtos assim que eram público infantil para bebê, por exemplo, e ele falou isso para mim, ele falou, mas eu não vou ficar mantendo ali aquele meu cliente, porque ele não vai comprar comigo constantemente. Ninguém vira pai, vira mãe com muita frequência. Eu falei, olha, mas esse seu cliente que virou pai e virou mãe e comprou recentemente com você, ele tem amigos, ele tem família, ele tem pessoas a qual ele pode fazer uma recomendação com base na utilização do seu produto. Ou seja, você vai ser uma prova social para aquele cliente, né? Então, nesse sentido, para aquela recomendação errada. Então, nesse sentido, não basta somente você pensar no cliente final, mas sim em toda uma rede de networking que aquele cliente tem. A gente fala que o cliente que vem sob indicação, ele é o cliente mais barato do mundo, porque você não teve custo nenhum. E a taxa de conversão de um cliente que é indicado, por exemplo, é muito maior do que você captar um cliente novo. E você manter aquele cliente engajado
é muito mais barato do que você captar novamente um outro cliente novo, né, que acabou de virar pai ou acabou de virar mãe, por exemplo, se tornaram pais. Né? Então, nesse sentido, é pensar não somente no cliente final, mas sim pensar em toda uma rede que ele pode vir a recomendar para você, e se seu produto atender, resolver todos os problemas que ele tem, for uma solução bacana, ele vai te recomendar. Então, é por isso que é importante manter a base engajada sempre. É o famoso boca a boca, né? Que é onde nasceu o marketing. Era exatamente para comentar, né, do boca a boca, e aí fica mais um conselho aí, agora vindo como analista de CS aqui dos clientes, que eu também tive um caso de um cliente semelhante, que ele também trabalhava com moda bebê, que a gente fala, RN, P, MG, e identificou um nicho de mercado por conta das conversas que ele tinha com os lojistas, com os demais clientes dele, principalmente, a possibilidade de trabalhar com tamanhos 1, 2 e 3, que antes ele não tinha. Então, ele também conseguiu trazer novos produtos para um cliente que já vinha comprando da marca dele. E assim, ele vem mantendo esse cliente ativo por mais tempo. Então, é uma estratégia que é extremamente importante. Com certeza. Acho que os clientes que se tornam embaixadores, né, eles são muito importantes para criar essa comunidade em torno da marca, né? E aqui, para finalizar esse cenário de automação, eu trouxe a questão da newsletter automatizada, né? Que a gente trabalha aí newsletters programadas para datas estratégicas, que, por exemplo, a Black Friday. Então, aqui, entrando num planejamento de Black Friday, que com certeza, a essa altura, tem que estar pronto, gente, por favor, criar uma trilha de newsletters, né? Que aqueça a base, que faça o seu cliente se engajar com o seu desconto, que faça com que ele espere por isso, que faça com que ele se prepare para isso, até ele poder fazer a compra, né? Acho que um exemplo ideal é esse do compre agora e ganhe cashback para Black Friday. Você já está preparando o seu cliente para o que está por vir. Então, criar essas newsletters automatizadas faz com que o teu planejamento possa ser colocado em prática hoje. Você vai lá, senta, cria todas as newsletters, define a data que cada uma vai ser enviada, segmenta elas, essa vai para os clientes campeões, essa vai para o cliente que eu preciso reengajar, essa vai para o cliente que compra de vez em quando, essa vai para quem gasta mais, essa vai para quem gasta menos. Você consegue segmentar e consegue aí criar uma estratégia completa de e-mails que falem com as pessoas com quem você quer falar, né? E aí a segmentação é fundamental para você mostrar que você não está atirando no escuro ou, né, atirando com a metralhadora ali, como o Evandro falou, e sim fazendo uma comunicação personalizada. Então, mesmo em campanhas, né, porque a gente fala de newsletter como essa campanha, um envio mais massivo, vamos dizer, você ainda pode automatizar e personalizar, né? Tem que impactar o seu cliente no momento certo, na hora certa, e é só com essas automações que você vai conseguir fazer isso. Não vai ter outra maneira, você não vai poder parar, esses 30 clientes, esses 1000 clientes são os meus campeões, agora eu vou programar isso aqui para eles e vou mandar. Amanhã eu vou fazer isso aqui, depois... Não, isso tem que estar dentro da tua estratégia, dentro do teu escopo, imaginando o melhor fluxo para esse teu cliente. É claro que vai ser muito teste. Não tem como um cliente chegar hoje para a Edrone e falar assim, Edrone, receita de bolo, qual que é? Manda agora, manda depois, manda depois. Cada loja é um modelo, cada estilo de compra de cliente vai ter um comportamento diferente, pode ser o mesmo segmento, mas são compradores totalmente diferentes. Pode existir um norte, mas cada loja vai ter o seu modelo. Então, é bom que as pessoas também tenham ciência com relação a isso, porque se você somente fazer e disparar, a gente vai voltar ao que a gente conversou há uns 15 minutos. Vai ser a metralhadora, vai ser o disparo para todo mundo, e a conversão não vai ser boa, e aí não tem ferramenta que faça milagre. É o que eu sempre comento. A ferramenta ela é muito boa quando bem utilizada. Se ela não for bem utilizada, ela continua sendo boa, mas você que não soube aproveitar. Acho que aí entra a análise de dados, né? Muitos dos nossos clientes têm usado a estratégia de repique, né? De reenvio do mesmo e-mail para aqueles usuários que não abriram uma mensagem. E eu acho essa estratégia
assim, complexa, vamos dizer, porque ela pode dar muito certo ou ela pode dar muito errado. Mas analisando os dados de um cliente que a gente estava olhando semana passada, a gente viu que dependendo do produto, pode dar muito certo. Com um produto específico, eles tiveram o mesmo resultado de conversão, de venda, né? De venda mesmo, no repique, no reenviado, do que na primeira mensagem. E teve um outro produto que daí o repique foi muito menor. Então aí que entra o teste, né? Não existe receita de bolo, uma coisa pode dar muito certo, aí a próxima pode dar muito errado. Então é sempre isso, envia e acompanha os dados, envia e acompanha os dados. E às vezes você faz a mesma coisa, uma vez ela vai dar certo, na outra vez não vai dar. Isso também pode acontecer, né? Então a lição que fica é não deixar de acompanhar os dados. Por isso que ter uma ferramenta que agrupe a automação de marketing, os e-mails, né, as campanhas e o CRM, como a iDrone, ajuda muito, porque você consegue ter toda essa visão 360 de tudo que você está fazendo de comunicação e como que isso está impactando o seu cliente. Se o LTV está aumentando, quem que está engajado, quem não está engajado, como que estão as vendas, está subindo, está descendo. E a gente mostra tudo, a gente mostra quando está bom e mostra quando está ruim também, porque quer dizer que tem que arrumar, né? E aqui, gente, a gente vai para os cenários de automação, que são os fluxos customizados que eu falei ali no começo, que é basicamente você criar o seu próprio cenário. Então, aqui, o fluxo, ele é muito interessante. A gente até tem um estudo de caso que a gente publicou recentemente, saiu no E-Commerce Brasil, de um cliente de marca infantil, que teve mais de 100 mil de resultado em 3 meses só com fluxo customizado. E aqui é basicamente você criar o seu próprio cenário de automação, né? Então, você pode criar o mesmo de um carrinho abandonado, mas com um fluxo customizado que vai seguir aí os parâmetros que você quiser, né? Porque ali nos fluxos prontos para uso da iDrone, a gente tem uma linha que você tem que seguir. Você consegue mudar alguns parâmetros, mas ele já é mais fechado. Quando na área do fluxo customizado, você consegue definir o tipo de automação que você vai fazer, com quem que você vai falar, você pode usar tags para definir o público com quem você vai conversar, e também você pode usar esses fluxos para o WhatsApp, que é outro tipo de comunicação que eu acho que esse ano vai vir muito forte também na Black Friday, né? E agora a gente vem para a parte de resultados, que acho que é o que muita gente aí estava esperando. Eu trouxe alguns resultados de 2023. Primeiro, então já falamos no começo, aquecimento de base. Sim, é necessário, por favor, façam. Não deixe para mandar o e-mail marketing só no dia 29 de novembro, porque, como o Evandro falou, vai ter resultado, mas você vai deixar dinheiro na mesa, né? Então, aqui, newsletter automatizada com promoção de Black Friday, mais de 100 mil em vendas, 2 envios de e-mails, tá? Então, esquenta Black, promoção disponível e especial, promoção com cara de Black Friday. Então, esses 2 e-mails aqui de um cliente da iDrone em 2023 que foram enviados eu não lembro se foi em outubro ou iniciozinho de novembro, mas foi pré-Black, e já garantiram aí 100 mil em vendas. A gente tem que pensar que dia 29 é o dia que todo mundo vai mandar, né? Todo mundo vai mandar newsletter dia 29, todo mundo vai mandar um e-mail dia 29, então eu vou estar numa concorrência com muita gente. Por isso que essas antecipações elas são extremamente importantes. E, Lucas, as antecipações e também o pós, né? Que a gente mencionou praticamente em todo momento aqui, né? Você antecipar isso daí, você se diferenciar em relação ao seu concorrente, demais outras empresas também, é fundamental. Como você mesmo mencionou, dia 29 todo mundo vai fazer a mesma coisa. O que eu fiz, não necessariamente no dia 29, de diferente? Por que aquele cliente vai comprar comigo e não vai comprar um e-mail que ele recebeu no dia 29 por uma outra marca, por exemplo, né? A concorrência é brutal, né, gente? Então, acho que quanto mais alinhada
tiver a sua comunicação, e eu gosto muito de usar o termo do storytelling, né? Eu acho que tudo tem que ter uma jornada. Então, quando você consegue criar uma jornada e levar o teu cliente do ponto A até o ponto B, você com certeza vai ter muito mais impacto, né? Ele vai comprar em vários pontos, você vai ter uma conversão constante, não só em um dia. E aqui, como o custo de aquisição está cada vez mais alto, se você tem um cliente que você capta na Black Friday e faz só a compra na Black Friday, provavelmente ele não vai te dar o retorno de investimento que você precisa, né? Então, continuando aqui com os resultados, uma newsletter automatizada usando o quê? O gatilho de urgência, aquele que a gente realmente não cai, alerta de Black, 5 conjuntos por R$ 89. Aí, 1,5, 100 mil e mais de 100 mil em vendas. Porque, sim, as pessoas caem, somos todos seres humanos e a gente quer comprar 3 conjuntos por R$ 89. Fim. Eu acho que aqui entra também uma questão de Black Friday que é muito importante, que é oferecer descontos reais, né? Ano passado eu fiz uma live sobre Black Friday e a gente falou muito sobre isso, porque muita gente tá ligada já na Black Fraud, o cara aumenta o preço do produto para depois diminuir. Então, oferecer descontos reais acho que também é fundamental aqui para você ter um bom retorno. Não adianta o marketing que você faça se o consumidor perceber qualquer falta ali de transparência, perdeu, já era. E espero que ele se descadastre da sua newsletter, porque depois vai ser só problema, né? E o teu cliente sabe quando você está fazendo uma ação que é a famosa tudo pela metade do dobro. Ele vai saber disso. O teu cliente, ele sabe os preços da tua loja. A gente não pode achar que isso não acontece, porque acontece. Ainda mais em se tratando de uma base de clientes que eu já tenho. Se ele é um cliente que nunca entrou na tua loja, ele ainda tem maneiras de descobrir se houve alterações de preço nos últimos 40 dias, nos últimos 60 dias, nos últimos 90 dias. Imagina quem já compra contigo. Então, essa ideia também de que, eu vou fazer isso porque lá na frente o consumidor ele vai saber dessas ações e é pior para a tua loja. Porque daí a gente volta para aquela questão. Se o melhor marketing é o boca a boca, se você não faz um bom marketing, ele também pode ser um detrator da tua marca. Então, que os lojistas tenham ciência também de todo esse processo que acontece dentro do e-commerce. E, Lucas, um ponto legal que você mencionou agora é justamente sobre isso. Eu havia mencionado há pouco tempo atrás que no e-commerce em si a gente não tem uma pessoa efetivamente fazendo a venda. Então, o cliente ele compra o vendedor antes de comprar qualquer produto ou serviço que seja oferecido para ele. No e-commerce, nada mais é do que a comunicação, a marca, enfim, as automações que foram já mencionadas anteriormente. Se o consumidor ele descobre que você, de fato, passou a perna nele, por exemplo, aumentando e depois fingindo um desconto ali, como que você quer que o cliente confie em você? Não tem como. Ele não vai comprar de você. Eu acho que essa credibilidade e confiança ela é mais importante ainda no digital, né, no e-commerce, porque existe muita insegurança ainda das pessoas não quererem comprar online, tem muita fraude, tem link que você entra e acaba se dando muito mal. Então, construir um relacionamento de confiança é muito importante para o consumidor digital, porque você não tem o cara a cara, né? Você não tem a pessoa que você vai na mesma loja há 10 mil anos, conhece você conhece a pessoa. Então, é muito importante criar esse relacionamento. E uma coisa boba, às vezes, como um desconto irreal, quebra essa confiança e ela nunca mais vai voltar, e esse impacto pode ser muito prejudicial aí, né? E aqui a gente vai chegando no final aqui dos resultados, última chance Black Friday, então último dia, últimas horas, últimos minutos, gatilho de urgência, de novo, 1,5, mais de 100 mil em vendas. Então aqui tem, né, a gente conseguiu apresentar pré, durante, pós, vários modelos aí de como você pode usar o e-mail marketing na Black Friday e ter
vendas diretas por e-mail, né? Aqui também a gente traz alguns resultados de automações, então, com recuperação de carrinho só na Black Friday, um cliente específico da Hidrone teve mais de 30 mil em vendas recuperadas, com recomendação de produto, mais de 20 mil em vendas, e aqui encerro a minha participação. Acho que a gente conseguiu aí, nesses 50 minutos, trazer um pouquinho, né, passar a superfície aí de uma estratégia de Black Friday, mas aqui a gente tem esse book com várias ideias de como vender mais na Black Friday, como aproveitar essa data, né, tão esperada, como o Lucas falou, o trimestre mais esperado do ano, aproveitar da melhor forma possível, e eu acho que aprender com os erros, testando, como a gente falou aqui, né? Tentar ao máximo se organizar, se planejar, ver como que performa esse ano para garantir uma performance melhor no ano que vem, né? Sempre existe o ano que vem, então acho que é importante também aprender com os erros. Com certeza. Eu quase peguei esse momento também já para ler o QR Code ali, mas eu vou deixar para depois pegar esse material. Achei que não ficaria legal puxar o celular aqui no meio, mas espero que as pessoas que estão acompanhando já tenham feito a leitura e que, como a gente falou, já estejam preparadas. Quem não está, depois daqui já vai anotando, já vai planilhando, já vai fazendo todas as situações e entender que a gente falou de Black, mas tem outras datas importantes. A gente está chegando termina Black e já começa Natal, presenteria, o que as pessoas vão comprar para presente, já começar a pensar nessas propostas também, porque tem a Black, vai ter o pós-Black, vai ter Natal, e o ciclo do e-commerce ele vai continuar em 2025 e será assim em 2026, então eu tenho que estar preparado para isso também. Exatamente, acho que é importante sempre estar se preparando, por isso que aqui na Hidrone a gente traz esses webinars, a gente tem tentado envolver cada vez mais parceiros para trazer outros olhares também, né? E a gente vai ter aí mais alguns webinars de Black Friday, a gente tem um webinar de como manter a base aquecida entre Black Friday e Natal, a gente tem um webinar para evitar a queda de vendas em janeiro, que é um problema comum aí dos e-commerces também. Então, tem que sempre estar se preparando para o próximo passo, né? O vendedor nunca para, a gente nunca pode parar de lutar, né? As vendas ali essa área de vendas tem muita pressão, né? Tem muito... o gatilho mental da urgência ele é eterno em vendas, né? Então, acho que é importante estar bem preparado, bem organizado, e é isso, quem ainda não tem um plano, baixa esse book, faz esse plano agora, desenha aí as automações, os e-mail marketings que você ainda pode fazer nesse um mês que a gente ainda tem antes de Black Friday, e começa amanhã, porque ainda dá tempo, e cada segundo conta aí para ter um resultado melhor, né, gente? Aproveitando, queria abrir aqui para as perguntas, ver se o pessoal ainda ficou alguma dúvida aqui no chat, mas eu também gostaria de falar da nossa parceria, né, com a Magazord. A gente tem aí muitos clientes da Magazord. Eu sou suspeita, eu sempre recomendo quando alguém vem me perguntar de plataforma, eu sempre falo da Magazord, porque eu acho que o atendimento ao cliente de vocês é fantástico, acho que vocês conseguem atender de uma forma humanizada, que eu acho que é muito difícil hoje em dia nessa área, né, de tecnologia e de e-commerce, e a gente tem a nossa integração plug and play com a Magazord, são 3 passos, super rápido. No nosso canal do YouTube tem o vídeo, no nosso Instagram também tem o vídeo de como fazer, então a gente convida aí todos os clientes da Magazord para dar uma olhadinha na Hidrone, e quem estiver assistindo aí o webinar pode também já agendar uma demonstração gratuita com a gente para saber como a Hidrone pode ajudar você a melhorar ainda mais a sua performance na Magazord. A gente sabe que é uma plataforma super completa e por isso ela se encaixa tão bem com a Hidrone, porque a gente consegue complementar muitos das ferramentas que vocês já têm, né? Inclusive tá para sair semana que vem, se Deus quiser, a gente sabe o conteúdo, né? A gente nunca consegue prometer, mas semana que vem tá para sair um artigo de blog exatamente sobre isso, sobre como automatizar os processos na sua loja da Magazord. Então, específico aí para os clientes da Magazord, a gente está fazendo esse material.
Meninos, se vocês quiserem se despedir, acho que não veio nenhuma pergunta aqui, dá para a gente finalizar. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de a gente explorar, né, essa questão de Black Friday, que é extremamente importante. Eu acho que, basicamente, esse assunto, todos os olhos estão atentos para esse assunto, principalmente nessa fase, nessa etapa que a gente está. Eu acho que quanto mais dicas a gente compartilhar, quanto mais a gente comentar isso daí, mais a gente tem a possibilidade de minimizar os erros para os próximos anos, né? Então, cada vez mais a gente faz uma Black muito mais afetiva, né? E principalmente efetiva em relação a resultados. Então, gostaria de agradecer também o Lucas pela participação também. E, enfim, da minha parte é exatamente isso. Obrigado novamente pelo convite, pessoal. Perfeito. Quero, da mesma maneira, agradecer o convite, Ana, Evandro. Foi uma satisfação poder compartilhar conhecimento, agregar conhecimento, ter também mais conhecimento, porque eu vejo que esses momentos também são extremamente importantes para nós também aprendermos cada vez mais. Toda interação, todo networking, a gente compreende um pouco mais, a gente entende um pouco mais sobre algum assunto em específico. Reforço o que a Ana comentou aqui para nós do Magazord também, é extremamente importante essa parceria que temos com a Edrone, os nossos clientes já operacionalizando com a Edrone, aqueles que ainda não estão, com certeza estarão em algum momento, porque é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta que consegue, como a gente viu nos números, consegue trazer essa automatização inteligente. Então, é uma ferramenta que, com certeza, os nossos clientes utilizam e aqueles que utilizam sabem o resultado efetivo que ela traz, além da integração facilitada, como foi mencionado pela Ana, aí, uma integração super simples de se fazer. Os nossos analistas de sucesso também, caso a gente tenha clientes, caso a Edrone tenha clientes também estão capacitados para repassar algumas informações com relação à Edrone, para fazer também esse contato com vocês. Então, se tiver algum cliente Magazord que ainda não tem Edrone, quer conhecer um pouco mais, chama o seu analista de sucesso, que a gente vai conseguir repassar isso para vocês, assim como também auxiliar nessa parte dessa demonstração gratuita que vocês proporcionam para esses clientes. Mais uma vez, muito obrigado, que seja uma Black Friday de muitas vendas, e o mercado está aí, e vamos embora vender mais. Agora a Karen perguntou aqui se na Edrone tem landing page. Acho que o Evandro viu isso aqui também. Então, Karen, a Edrone tem uma parceria com a Landing, que é uma empresa de landing page. Então, pelo sistema da Edrone, você consegue acessar a landing e fazer um plano e criar essa landing page que vai estar já integrada com o sistema da Edrone, vai mandar já direto os contatos captados pela landing page da Landing para o CRM da Edrone, tá? Não temos na nossa ferramenta, mas a gente oferece aí essa parceria. Evandro, quer complementar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Eu ia responder exatamente como você respondeu. A gente tem essa parceria, sim, para a landing page. Maravilha. Acho que o Érico estava digitando alguma coisa aqui também. Não sei se ele... Aí, ó, o Érico mandou aqui um link do Help Center da Edrone para o pessoal ver aí como que funciona essa parceria com a Landing. É super fácil, gente. A gente usa a Landing aqui na Edrone para fazer as nossas landing pages, então a gente está dando uma boa solução aí para vocês, garantida por nós. Então, a gente está usando. Tá bom? Gente, muito obrigada por hoje, pelo tempo aí de todo mundo. Fiquei muito feliz com esse webinar e a gente se vê em breve, espero. Lucas, muito obrigada por aceitar nosso convite e boa Black Friday aí para todo mundo, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado novamente. Tchau.